Vamos, professor. Vetores. Bom, todos vocês já estudaram vetores alguma vez na vida. Vamos conversar sobre isso de novo. Olha, Renato Brito, cara, o que é um vetor? Turma, um vetor é um número especial. Eu costumo dizer que um vetor é um número orientado. Como assim, professor, um número orientado? Por exemplo, olha, um vetor, por exemplo, olha, 4 para baixo. Ou então, 5 para a direita. Ah, tá. Ou seja, 6 para cima. Isso é um vetor. Um vetor são números orientados. É um número especial que ele já vem de brinde com uma orientação. Professor, é a orientação. Todo vetor, turma, ele é um conjunto de 3 informações, ó. Ele tem a direção dele, né? Ele tem o sentido dele e tem o valor dele, que a gente chama de módulo, né, professor? Que é esse número que aparece aqui do lado. Então, todo vetor, professor, ele traz consigo um conjunto de 3 informações. A direção do vetor é a direção da reta suporte dele. Por exemplo, esse vetor aqui tem uma direção vertical, assim como esse outro também tem a direção vertical, né? Esse vetor tem a direção horizontal, né? São as direções dele, professor. O sentido do vetor é o sentido dado por essa seta, né? Qual é o sentido desse? Ó, para baixo. O sentido desse aqui, eu olho para a seta, para a direita. Esse aqui, ó, o sentido dele, ó, para cima e por aí, né? E assim por diante. Então, a direção e o sentido e o valor. Então, recapitulando, vetores são números especiais. Você já estudou números especiais outro dia na sua vida. Por exemplo, você já estudou números complexos. Renato, eu já estudei esse negócio aí de número. Pois é, números complexos não deixa de ser um número especial, né? Um dia você já estudou matrizes. Não, professor, não estudei não. Vamos supor que você tivesse estudado. Pronto. Matrizes, de certa forma, é como se fosse um número especial, professor. Então, assim como existem números complexos, existem as matrizes, assim como existem esses números especiais, também existem os tais vetores, né? E vetores, turma, a gente utiliza para trabalhar com as famosas grandezas vetoriais. Vamos falar sobre grandezas vetoriais daqui a pouco, certo? Vamos entender mais sobre isso então. Joia, professor. Então, todo vetor, ele é um conjunto de 3 informações. Ele tem a direção dele, o sentido dele e o valor dele. Joia. Vetores. Pronto. Turma, quando a gente trabalha com vetores, é interessante que você conheça bem, ó, a notação que a gente utiliza, né, quando a gente trabalha com vetores. Se você entende bem a notação, né, você vai saber ler bem, né, e vai saber também escrever corretamente, se você entende a notação. Então, a notação que a gente utiliza para vetores é a seguinte, ó. Por exemplo, se eu quiser denotar um vetor A, né, que vale, por exemplo, 6 para cima, eu posso escrever assim, ó. Esse é o vetor A. O vetor A, professor, ele é um vetor de 6 unidades vertical e para cima. O que eu quero que você entenda? Olha, quando eu coloco essa letra minúscula com esse chapéuzinho em cima, isso daqui representa um desenho. Um vetor. Isso aqui representa um conjunto de 3 informações, a direção, o sentido e o valor. Todo vetor traz consigo 3 informações. Então, quando eu boto essa letra com um chapéuzinho em cima, eu estou me referindo a uma entidade que traz 3 informações, eu estou me referindo ao vetor, a um desenho. Isso tudinho, então, professor, é o desenho, é o vetor. Mas Renato Brito, cara, se eu quiser me referir só ao módulo dele, eu quero me referir só ao 6. Aí eu vou dizer o módulo do vetor. Aí nesse caso a gente usa aquela notação tradicional de módulo. Eu posso usar esse símbolo aqui para módulo, igual na aula de matemática tradicional, né? Ou eu posso, por exemplo, né, de uma maneira mais econômica, escrever somente assim. Entenda, escrever dessa maneira ou dessa maneira é exatamente a mesma coisa. Essas 2 sentenças, professor, dizem a mesma coisa, sim. O módulo do vetor A vale 6. O módulo do A vale 6. Olha, tá. Tanto faz escrever isso como escrever isso. O que seria o grande erro? O que seria o equívoco? Seria você escrever isso aqui, ó. Oi? O equívoco seria você escrever isso daqui, ó. Quando você escreve isso desse jeito, aí você tem um problema.
Porque observe, você está dizendo que um vetor, ou seja, um desenho, um conjunto de 3 informações, você está dizendo que é um número real. Como é que pode? Como é que um número, como é que um vetor, que é um conjunto de 3 informações, pode ser igual a um número real, se eles nem sequer pertencem ao mesmo mundo? Um vetor, ou seja, um desenho comparado com um número. Isso aqui é absurdo, Moi. Professor, esse vetor, ele nem é igual a esse número, nem é diferente, sabe por quê? Porque, na verdade, isso aqui são coisas incomparáveis. Você está dizendo que um desenho é igual a um número. Para você ter noção do que eu estou lhe dizendo, veja só o seguinte, ó. Se alguém chegasse para você e perguntasse: ei, essa matriz 1, 2, 3, 4 que tu escreveu aqui, Renato, ela é igual ou ela é diferente a esse número 1234? Resposta: ela não é nem igual nem diferente. Porque eu só posso comparar coisas do mesmo mundo. Isso é uma matriz 2 por 2. Isso é um número real. Como é que eu vou comparar uma matriz com um número? São coisas incomparáveis. Não são nem iguais nem diferentes. Por quê? Porque eles nem sequer são comparáveis. É como se fosse assim: mas quem é que joga melhor? O Gustavo Kuerten, lá do tênis, ou o Pelé? Como é que eu vou comparar, macho? Um joga futebol, o outro jogava tênis, né? Não, diz aí, vai lá, por favor, diz só aí, não digo pra ninguém não, vai lá, diz aí. Mas não dá pra dizer. Eles nem jogam a mesma coisa. Aqui, pessoal, é o mesmo absurdo. Você está dizendo que uma figura é igual a um número. Então, Renato, isso aqui não dá. Isso é uma coisa grave, entende? Ó? A pessoa pensa que ela escreveu isso, talvez a intenção até fosse essa, mas está errado. Professor? Então, ou você se refere ao vetor como um todo, um conjunto de 3 informações, ou seja, o vetor A com as suas 3 informações, ou você se refere ao módulo, dessa maneira, né? Ou dessa, mas jamais isso daqui, entendeu? Quer dizer que isso aqui está errado? Porque você está dizendo que um vetor é igual a um número, e nem sequer são coisas comparáveis, né? Então a gente utiliza essa notação para vetores, professor, uma letrazinha minúscula com um chapéuzinho em cima para denotar o vetor todo, para denotar um conjunto de 3 informações. Diga lá. Então não existe vetor negativo. Por que, Renato, que não existe vetor negativo? Porque o número que eu coloco aqui do lado já é o tamanho dele, já é o módulo, né? No futuro vai aparecer um vetor com um sinalzinho antes dele, tipo assim, vetor menos A, né? Mas isso não significa que ele é negativo, é só o nome dele, né? Vai aparecer daqui a pouco. Professor, então não existe vetor negativo? Não. Assim como não existe figuras negativas. Tu já viu um triângulo negativo? Calcule a área de um triângulo equilátero de lado menos 10. Ia ser massa, né? Mas não tem nada a ver, né, professor? Isso. Então, essa é a notação que a gente utiliza para vetores. Eu posso escrever assim, quando eu quero falar do módulo eu falo assim, mas assim, não, né? Olha. Beleza. Na sequência, então, Moi, vamos falar sobre igualdade de vetores. Outro conceito importante, olha, igualdade de vetores. Renatinho, me diz uma coisa, macho. Quando é que 2 vetores são iguais? Vamos falar sobre isso? Você lembra que um vetor é um conjunto de 3 informações? Então, Moi, se um vetor é isso, 2 vetores só são iguais quando eles forem tri-iguais. Como é que é isso daí, professor? Tem que ter a direção igual, tem que ter o sentido igual e tem que ter o valor igual. Só se for tudo igual. Se mudar qualquer besteirinha, já é diferente? Já é diferente. Professor, não estou entendendo não. Pois, por exemplo, olha, deixa eu colocar aqui uma situação para você ver, olha. Estou desenhando aqui 3 retas paralelas. Vou desenhar mais uma retinha aqui, tá bom? E aí eu vou desenhar aqui uns vetores. Por exemplo, ó. Desenhei aqui um vetor A. Veja. B. C. E aí, prof. E aí o D. Moi, bora dizer que todos eles têm o mesmo módulo. Módulo é aquele número, né? O tamanho dele. Módulo é o tamanho dele, né, professor? É o valor da grandeza que ele representa. Vamos dizer que todos eles têm módulo 4, ó. Tá. Todos eles têm o módulo 4? Professor? Isso. Aí eu pergunto para você o seguinte, turma, 2 vetores só são iguais se eles tiverem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo valor. Mesma direção significa que eles têm que ser o quê? O que são, turma? Retas que têm a mesma direção?
tem que ser retas o quê? Paralelas. Ter a mesma direção significa que eles têm que ser paralelos. Para começar, eles têm que ser paralelos. Além disso, tem que ter o mesmo sentido. Quer dizer, a seta aponta para o mesmo lado. E tem que ter o mesmo valor, que é o mesmo número que aparece ali, né? Então, no caso aqui, Renato Brito, esses vetores A e B, eles são paralelos? São. Então, eles já têm a mesma o quê? Direção. Mas eles têm o mesmo sentido? Tem não, professor, porque uma seta aponta para um lado e o outro a seta aponta para o outro. Ó. Ah, tá. E professor, mas é só o sentido, não é besteira, né? Não é besteira não. Só por causa disso, olha só que interessante. Eu vou dizer que os vetores A e B são diferentes, né? Apesar de, olha que interessante, apesar de eles terem o mesmo o quê? Módulo. Aí como é que eu escrevo? Os vetores A e B são diferentes, apesar de... Aí eu posso escrever assim, ó. Tu entende que eu estou falando que o módulo do A é igual ao módulo do B? Até porque os dois valem 4, né? Apesar disso, ou se você quiser, ó, também pode escrever assim, ó. Ah, professor, isso. Ou seja, os vetores A e B são diferentes, apesar de terem o mesmo módulo. Só ter o mesmo módulo igual, professor, não é garantia de ser vetores iguais, né? Porque para ser igual, eles têm que ser tri-iguais, beleza? Ah, tá. Então o A é diferente do B. E se eu comparasse o A com o C, ó, você teria alguma dúvida? São iguais ou são diferentes? A e C? São iguais, porque agora, Renato Brito, tem a mesma direção, tem o mesmo sentido, porque são, né? Tem a mesma direção porque são paralelos, tem o mesmo sentido, porque a seta, né, coincide e tem o mesmo módulo. Ah, tá. Turma, e se eu fosse comparar esse C com esse D? Tu diria que o C com o D são iguais ou são diferentes? O que é que tu diria? Isso, né, é uma coisa interessante que às vezes aparece, ó, e o aluno às vezes faz uma confusão, olha. Escuta aqui, olha. Digamos, por exemplo, ó, vou colocar uma situação assim, eu tenho um triângulo equilátero, tá bom? Os três lados têm o mesmo módulo, né? É como se fosse ali, ó, aquele C e aquele D, ó. Pronto, esse aqui é o vetor C e esse aqui é o vetor D, né? Um triângulozinho equilátero, os dois têm o mesmo módulo, né? Ó, 4 e 4, né? Ó. Esses vetores são bem parecidos, né, professor? São, ó, até o tamanho é igual, né, e tal, etc. Mas, turma, esses vetores, eles são diferentes porque eles nem sequer são paralelos, tu percebe? Um vetor tá assim e o outro tá assim, ó. Como é que eles são iguais se eles nem sequer são paralelos? Para começar, tem que ser paralelo. Para começar, tem que ser paralelo. Mas sabe o que as pessoas às vezes pensam? O aluno pensa assim só para si mesmo. Ele pensa o seguinte: ei, mulher, na minha opinião, sabe o que eu acho? Eu acho que isso é exagero do Renato Brito. Renato Brito é muito exagerado, mulher. Não, sinceramente, eu acho. Não, a verdade, eu acho que esse C é igual a esse D. Só muda a direção. Mas é besteira, mudou só a direção. A pessoa acha que é exagero meu e que no fundo eles são iguais. É porque o Renato Brito exagera. Olha como é que eu posso te argumentar que não é verdade, olha. Turma, se o vetor C fosse igual ao D, o que teria que acontecer, professor? Se o C realmente fosse igual ao D? Se isso acontecesse, ó, então, se você fizesse um menos o outro, se eu fizesse o vetor C menos o vetor D, teria que dar o quê? Teria que dar, as pessoas chamam de zero, né? É o tal do vetor nulo. Se o C fosse realmente igual ao D, como você acha? Eu acho que são iguais. Eu acho que é exagero do Renato, é besteira. Se fossem iguais, quando eu fizesse um menos o outro, teria que dar o zero, que você chama, né? Teria que dar o vetor nulo. Mas você vai ver que não dá. Dá não? Não, a gente vai já aprender a fazer. E você vai ver que um menos o outro nem sequer dá esse vetor nulo. É o que me garante que com certeza o C não é igual ao D. E aí você percebe que não é uma questão de ponto de vista não, entendeu? Mulher, a minha opinião é que são iguais. É exagero do Renato, é besteira, não é igual, não é besteira, só muda a direção. Não é verdade não, ó, por causa desse argumento. Tá entendendo? Tá, professor, então resumindo, só são iguais quando for tudo igual, cagado e cuspido, né? A cara de um, focinho do outro. Exatamente. Deixa eu ver se isso ficou bem claro na sua cabeça. Deixa eu ouvir a sua voz. Diga pra mim o seguinte, ó. Esses dois vetores são iguais, sim ou não? Sim. São iguais? Sim. E agora? Não. São iguais? Não. Ei, e agora, eles são iguais? Não. Eles não são iguais, porque para começar, eles nem sequer são o quê?
Nem sequer são paralelos. Beleza. Ei, turma, esses vetores são iguais? São iguais, né? E agora, eles são iguais? São iguais? São iguais? Né? E agora, eles são iguais? É engraçado, ó. Para a maioria das pessoas é assim, ó, são iguais, são iguais, são iguais, são iguais, são iguais. Professor, posso ir ao banheiro? Ai, meu Deus, eu não sei, né? Por que era igual, era igual, era igual? E o professor, mas deu circuito no meu cérebro, eu não tô sabendo não. Mulher, olha pra cá. Esses vetores têm a mesma direção? Tem o mesmo sentido? E tem o mesmo valor? Então eles são iguais ou não? Claro que eles são iguais. Ah, e é, ó, claro. Ah, mas... Deixa eu te perguntar uma coisa, ó. Se eu pegar esse vetor que está nessa posição, ó, e eu deslocá-lo para cá, sem girar o vetor, ele estava aqui, e eu desloquei sem rodar, eu mudei a direção, o sentido ou o valor dele? Então, quando eu trago esse vetor sem rodar, eu mudei a identidade dele? Se esse vetor for João, esse aqui também é João? Se esse vetor for o vetor A, ele também é o vetor A nessa outra posição. Por isso que as pessoas dizem que eu posso mudar o vetor de posição, porque ele não vai deixar de ser ele mesmo. Desde que você não o quê? Desde que você não rode, porque se rodar já mudou a direção e aí lascou tudo. Então eu te pergunto, se esse vetor aqui for João, esse bem aqui assim, é João ainda? Não, se esse vetor é 1, na hora que tu girar, ele já não é mais ele. Mas rodou só um pouquinho. Mas pro vetor, meu amigo, a direção é tão importante quanto o sentido e quanto o valor, entendeu? Ah, mas... Então eu já entendi, professor. Vetores só são iguais quando for realmente tudo igual. Se mudar qualquer besteirinha, já é diferente. Qualquer diferença que tenha tido, já é diferente. Bom, quando a gente estuda números especiais, como por exemplo, né, quando a gente estuda números complexos, quando a gente estuda matrizes, né? Lógico que uma das coisas mais legais que a gente aprende é fazer operações com esses números. Por exemplo, quando você estuda números complexos, Renato Brito, você aprende a somar, subtrair, aprende a multiplicar. Mesma coisa, quando você estuda matriz, você aprende como é que eu faço para multiplicar uma matriz pela outra, como é que eu faço para somar duas matrizes. Professor, tem as regras lá, como é que eu faço e etc. Isso. Da mesma maneira, quando eu estudo vetores, eu também quero aprender a somar vetores, quero aprender a subtrair, quero aprender a matemática dos vetores. Então é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Hoje o importante é você entender o conceito de soma de vetores. Quando o Renato Brito então vai te explicar isso aí, né, professor? É a tal soma de vetores, beleza? Então deixa eu escrever isso bem aqui, olha. Vamos falar sobre soma de vetores. Soma de vetores. Olha, para você se dar bem nesse lance de soma de vetores, a primeira coisa que você tem que entender, olha, é que nesse contexto a palavra soma, ela está com um sentido figurado. Ela está aí no sentido metafórico. Professor, Quando a gente diz que vai somar, você já está tão acostumado a fazer aquela soma, né, tradicional, que você já espera que o Renato Brito vai fazer uma coisa assim na lousa. Ele vai somar vetores. É tipo isso daqui, né, professor? Pois é, o problema é que não é tão simples assim. Eu vou somar, mas eu não vou somar nesse sentido aqui ao pé da letra. Porque a regra do jogo é o seguinte, ó. Quando você vai fazer uma soma, a maneira de somar depende de quem você vai somar, né não? É mesmo, né, professor? Por exemplo, a regra para somar matrizes é uma. A regra para somar números reais é outra. Professor, e a regra para somar números complexos? Pois é, cara, dependendo de quem você vai somar, a maneira de somar muda. E se você for somar vetores, também. Na verdade, eu quero que você expanda o conceito de soma. Você pode somar até coisas que não são números. Vamos abstrair um pouco essa ideia. Bora, professor, bora? Você pode somar, por exemplo, sei lá, eu posso somar alegrias? Pode, professor, tu nem sabe, eu passei no vestibular, o Jorge também, a gente está tão feliz. E aí a gente vai sair para somar alegrias, vamos tomar todas hoje à noite, professor, vai ser tão bom. Pronto, vamos somar alegrias, né? Somar no sentido figurado, entende? Olha, eu tô começando a entender. Ou então assim, professor, nem sabe,
o Jorge me abandonou, o namorado da minha vizinha também, a gente está arrasada e vamos sair para tomar todas. Vamos somar as tristezas hoje. Ah, tá. Eu tô começando a entender, o senhor tá falando que é uma soma, mas é no sentido figurado, no sentido metafórico. A palavra soma aqui está escrito dessa maneira, entende? Então, na hora que o Renato Brito vai somar vetores, a primeira coisa que você tem que se perguntar é a seguinte: ei, quando ele diz que vai somar vetores, o que ele está querendo dizer com a palavra soma? Ah, não é tipo isso daqui, não? Não, é mais parecido com isso daqui, ó. A palavra soma ali, ela está no sentido figurado. Então, a partir de agora, o que eu vou te dizer? O que o Renato quer dizer quando ele diz que vai somar os vetores? Qual é o significado disso? Quais são as regras, então, para somar vetores? O Renato Brito diz que não é tão comum como isso, é um negócio diferente. Pois vamos lá, então, beleza? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma situação, né? Uma situação aqui prática, tá bom? Isso está escrito na apostila, não se preocupe não, olha. Exemplo 1, bota aí, professor. Pronto, digamos que você tem aqui uma soma de vetores, tá? Você tem aqui os seguintes vetores. O vetor A, beleza? Eu tenho aqui, prof, o vetor B, né? Joia. E aí, Renatinho, pronto, o vetor C. Esses vetores representam o quê? Bom, alguma grandeza vetorial. Por exemplo, vamos dizer que eles representam deslocamentos. Tem uma pessoa viajando, né, professor, ali na Europa, e a cada dia ela sofre esses deslocamentos. Pronto, esses vetores podem ser deslocamentos. E Renato, diz aí o módulo deles. Pronto, vamos dizer que o vetor A represente um deslocamento de 10 km. Ah, tá, do sul para o norte. Pronto. E digamos que o vetor B represente um deslocamento de quanto? Sei lá, bora dizer assim, 6 km para a direita, professor. E o vetor C represente um deslocamento de 2 km para baixo. Turma, tá aí, olha. Do jeito que está escrito na lousa, você está percebendo algum erro? Tá vendo alguma coisa estranha ou não? Tá, né, professor? E é grave, o Renato Brito está falando aqui um vetor, que é um conjunto de 3 informações, ele está dizendo que é igual a um número. Né? Claro, eu não posso escrever isso aqui está escrito errado. Quando você quer dizer, né, quando você quer falar do módulo, ou você usa o símbolo de módulo, ou se você tiver com preguiça, faz o quê? Tira o chapéuzinho, né? Ou um ou outro, eu não posso escrever aquilo que tava, né? Pronto. Renata, eu tô entendendo. Pronto, e aí, agora que a gente, né, coloquei os vetores, eu dei o módulo de cada um, e aí o que tu vai fazer? Bora fazer o seguinte. Digamos que alguém peça para você, ó, achar o resultado dessa operação. Renato, eu quero que você encontre o vetor S, tal que S, né, ó, seja o resultado dessa operação. Tem aí uma expressão, né, vetorial, eu quero achar o vetor S. Turma, é natural que uma soma de vetores deva resultar um vetor também, né? É uma coisa lógica. Se eu somar matrizes, o resultado é o quê? Uma matriz, né? Se eu somar números complexos, eu espero que dê um número complexo, professor. Se eu somar vetores, eu espero que o resultado seja um vetor. Ora, a pessoa que normalmente não entende a notação de vetores, que ela ainda está entendendo agora, né? Ela está ainda meio confusa, quando ela olha para essa expressão, tu acredita que ela pensa que isso daqui, ó, é a mesma coisa que isso. E aí, mãe, quando ela pensa que isso aqui é a mesma coisa que isso daqui, o circo tá feito, né? Porque ela olha pra cá e diz, mulher, isso aqui é muito fácil, pelo amor de Deus, ele quer achar o S. Maria, se eu soubesse que era só isso. Mãe, faz aí meu suco. Olha, o vetor, o A é 10, ó, o B é 6. O nível tá muito baixo, mulher, pelo amor de Deus, estou perdendo meu tempo. Deu 18. Acabei. Já tô indo, mas já acabei o dever. E aí, cara, que ela fez um cocô grande aqui, né? Porque o problema é de leitura. Ela olha para essa frase, mas como ela não entende a notação, ela tá achando que essa frase é a mesma coisa que isso. Mas não tem nada a ver. Essa frase aqui está dizendo que o tamanho do S seria o tamanho do A, mais o tamanho do B, mais o tamanho do C. Mas eu não pedi isso. O que eu tô falando não tem nada a ver com isso, entende? O que a pessoa errou aqui é porque ela substituiu números numa expressão como se fosse vetores. Eu não posso substituir números numa expressão vetorial. Numa expressão vetorial, eu só posso substituir vetores. Eu só posso substituir números numa expressão algébrica.
Então, Renato, isso aqui não tem nada a ver com aquilo, tem nada a ver. Então isso aqui não vai dar 18 não, isso aqui vai não, isso aqui tá tudo errado, entendeu? Sério, é a pessoa que não tá entendendo. Então isso aqui, prof, tá errado, sim. Tá, meu filho, pois então, se isso aí tá errado, me diga então, como é que seria o certo? Se eu tenho que somar esses vetores, então, o que eu teria que fazer? Pronto, então agora eu vou fazer o certo para você ver. Te mostrei o errado logo de cara, que é para logo tu já esquecer essa possibilidade. Ó. Pois faça o certo, professor. Quando a pessoa vai somar os vetores, quando ela vai fazer isso daqui, na verdade, o que ela vai fazer? Turma, a palavra que melhor descreve é andar. Quando você vai somar vetores, você vai andar esses vetores. Como é que é, professor? Quando você vai somar esses vetores, você vai andar os bichinhos. A nossa missão é somar esses vetores. A nossa missão é fazer isso daqui. Ó. Ah, tá. Tá vendo ali os vetores A, B e C? Tô, professor. Os bichinhos estão aqui, né? O vetor A... Ah, tá. 10, né? Pra lá, né? O vetor B, professor. Isso. Aqui. E o vetor C. E tu sabe o módulo de cada um, né? Renato, eu já sei, mas 10 aqui, né? Ó. Esse B aqui, ó. Como é que é? 6, né? E esse C, 2. E aí eu quero... Tá certo? Tá tudo certinho? Tá. Professor, pois então faz aí o que tu vai mostrar. Pronto. Tu vai pensar em o seguinte, olha. Dona Mariazinha era uma senhora que ela morava bem aqui nesse ponto, ó. Dona Mariazinha mora bem aqui nesse ponto e ela vai fazer o quê? Para somar esses vetores, a gente vai andar esses bichinhos. A Dona Mariazinha, ela vai andar o vetor A, ou seja, ela saiu daqui assim, professor, e ela vai andar 10 km para cima. Então ela vai andar o vetor A. Ou seja, Renato, ela andou 10 km para cima e aí chegou aqui. Só que depois que ela vai andar o A, professor, ela vai querer andar o B, ó. Ah, mas ela vai andar o B, ela vai andar 6 km para direita, para o leste. Pronto, beleza. Então, ela andou o A, agora ela andou o B, até agora ela chegou aqui, né, professor? E agora falta, Renatinho, o quê? Falta ela andar o C. Ou seja, falta ela andar 2 km para baixo. Ah, mas Então, veja só, ela chegou bem aqui assim, foi, professor? Foi. Então, olha para essa frase. Essa frase está te dizendo o seguinte, ó. Se você andar o vetor A e depois andar o B e depois andar o C, turma, essa andança todinha equivale, é igual a você andar somente um vetor. Essa andança toda é a mesma coisa que você ter ido de onde para onde? Esse camarada aqui vai ser o de onde para onde? Ora, Renato, se ela saiu daqui, ela andou o A, andou o B, andou o C e chegou aqui, professor, eu tô vendo que essa andança todinha é igual a ela ter ido daqui para cá. Então eu tenho que ligar. Ah, é igual a ela ter ido daqui para cá, então tudo isso... Essa andança toda, professor, é igual a esse vetor aqui, ó. Então eu digo que eu fiz a soma dos vetores. Ah, é nesse sentido que o senhor diz que somou? Só porque o senhor andou os bichinhos? Só porque eu andei os bichinhos. Então esse vetor S, ele representa então, olha, a soma do vetor A com o vetor B com o vetor C. Pronto. Tá, Renatinho. Mas me diz uma coisa, se eu quiser saber o valor desse S, o módulo dele, a primeira coisa que você tem que entender é que essa expressão aqui, ó, ela não diz nada sobre o tamanho do S. Essa expressão, ela só diz o seguinte, olha, existe um desenho, que nesse desenho tem um vetor, depois dele tem esse outro vetor, depois dele tem esse outro vetor, e quando você liga a origem do primeiro à extremidade do último, existe um vetor que representa essa soma. Pronto. Mas para eu saber o módulo do vetor S, eu tenho que olhar a figura que eu obtive e vou ter que usar a geometria plana agora. Vetores é geometria plana. Só que um pouquinho de tempero aí, né, Brasil? Mas é geometria plana. Se você quiser achar esse vetor S nessa figura, se eu quiser achar o tamanho dele,
Porque a direção e o sentido eu já sei, né, professor? Tá faltando só o módulo dele. Você poderia muito bem prolongar aqui, né? Ó, só para ver o que acontece, né? Olha, por exemplo, esse vetor B, quanto é que é o tamanho? O módulo dele é 6, ó, professor. Ó, então se o módulo dele é 6, Renato Brito, esse lado bem aqui assim, ó, é 6, ó. Mas, Moi, se esse vetor A tem um tamanho 10 e esse C tem um tamanho 2, ei, Moi, 10 menos 2, quanto é que é isso aqui? 8. Aí aqui fica fácil demais, né? Tu quer saber o quê? O tamanho dessa hipotenusa. Aqui é 6, ali é 8, faz um pitágorazinho mó paia, né? Tu já sabe até de cabeça, né? Ei, professor, mas fala aí, vai lá. Pronto, sabe que vai dar 10, né? Pronto, eu vou dizer, ó, S ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Tu sabe, vai fazer aquela conta. S ao quadrado, professor, é igual a 100. S igual a 10. Então pronto, ó. O módulo do vetor soma tá dando o quê, Renato Brito? 10 km. Só que ainda tem aquela pessoa do contra que ainda vai dizer assim, ó, tá vendo, mulher, aproximadamente 18. Não falei? Mesma coisa, eu te disse. Mesma coisa, olha, aproximadamente 18. Pelo amor de Deus, né? Claro que não, né? Ah, Renato, eu tô entendendo esse negócio, cara. Tô entendendo esse negócio então. Então quando você diz que vai somar os vetores, você vai simplesmente andar os bichinhos? Essa é a ideia mais simples para soma de vetores. Eu tô construindo as ideias aos poucos, beleza? Ah, tá. Até aí, você quer perguntar? Professor, eu queria perguntar, eu tomei assim, né? Pergunte. Vou continuar. Olha, turma, quando a gente trabalha com essa tal soma de vetores, né? Ela também tem as propriedades delas. Quando a gente estuda matemática, né? A gente aprende propriedades, né? Da soma de números reais, né? Que ela é comutativa, que ela é não sei o que e tal. Será, Renato Brito, que a soma de vetores é comutativa, hein? Tu se lembra o que é esse negócio de comutativa? Comutativa é assim, ó. A soma, por exemplo, de números, né? Normalmente ela é comutativa, professor, porque eu posso somar em qualquer ordem, ó. Né? É comutativa, porque eu posso somar em qualquer ordem. Ei, Renato, quando você soma vetores, eu posso somar em qualquer ordem? Será que a soma é comutativa? Bora testar. Eu não sei, professor, eu tô meio na dúvida. Vamos descobrir se a soma é ou não é comutativa. Por exemplo, tá vendo aqueles vetores A e B? Vamos supor que alguém disse para você o seguinte, ó. Existe um vetor X que ele é o resultado da soma do A com o B nessa ordem. Mas tem um outro vetor, Renato, que é um tal de Y, que ele é a soma do B com o A nessa ordem. Ei, Renato, tu acha que esse vetor X é igual a esse vetor Y ou não é? Porque se for igual, professor, eu terei mostrado que a soma é comutativa. Professor, faz aí para eu ver se é ou se não é. Pois pronto, vamos lá. Dona Mariazinha, famosa Dona Mariazinha, que morava bem aqui nesse ponto, ó, ela decidiu sair para andar. Então a Dona Mariazinha vai fazer o seguinte, ó. Ela vai primeiro andar esse vetor A. Cadê o vetor A? Eu estou usando os vetores daquela figura ali, ó. Ela vai primeiro andar o vetor A. Ah, tá aqui, ó. Ela primeiro andou o A, professor, então ela veio daqui para cá. Beleza. E depois, Renatinho, ela vai andar esse vetor B. Ah, ela vai andar o B e aí ela chegou bem aqui assim, foi. E, professor, então ela chegou aonde? Ela chegou aqui, ó. Então, se ela andou o A e depois andou o B, turma, é igual a ela ter ido de onde para onde? Sempre tem aquela pessoa que não está muito esperta e diz assim, ah, já entendi, daqui para cá, né? Mas não é não. Ela não saiu daqui, não foi? Ela não chegou aqui, então é de onde para onde? Meu amigo, é daqui para cá. Então, se você andou o A e depois andou o B, você andou, foi daqui para cá. Esse vetor vermelho aqui, ó, representa então aquele vetor X. Ah, tá. Esse X é o A mais B? É. Mas, professor, é o seguinte, para evitar Alzheimer, né? Ou sequestros, né? A Dona Mariazinha, de vez em quando, ela muda o caminho. Dona Mariazinha, que morava bem aqui nesse ponto, hoje ela decidiu fazer o seguinte, ela vai primeiro andar o B. Aí, esperta. Ela mora aqui nesse ponto, ela vai andar primeiro o vetor B, e aí, professor, bom, e aí ela chegou bem aqui assim, ó. E agora depois, ó, ela vai andar o vetor A. Pergunto pra ti, Moi. Se ela andou o B e depois andou o A, ela chegou bem aqui assim de novo, ó.
Então ela foi de onde para onde? Ela foi daqui para cá de novo. Tu percebe que o vetor y que eu estava procurando fica exatamente aqui de novo, andou o b, depois andou o a, andou o y. Tu concorda que esse y é igualzinho a esse x? Caracas, mas que monga, né? Pois é. Ou seja, isso mostra que a soma é o quê? Comutativa. Eu posso somar em qualquer ordem? Professor, mesmo que eu tivesse 3 vetores, 4, eu posso somar em qualquer ordem? Posso. A soma é comutativa. Posso somar em qualquer ordem. Isso é uma coisa importante de se saber. Quando eu tenho vetores, Renato está me dizendo que a soma é comutativa. Fácil? Tudo bem? Tá, professor, vai mais, vai mais. Olha, faça o seguinte. Pegue aí a sua apostila na página 2. Na página 2 da sua apostila, né? Pegue aí a sua apostila na página 2, você vai encontrar a figura 4, olha. Veja aí, na página 2, a figura 4, né, olha. É uma figura muito boa, turma, porque ela vai acostumar o seu cérebro, né, professor? A você olhar para um desenho e você conseguir achar relações naquele desenho. Gosto muito dessa figura 4 na página 2, olha. Ó, A, B, C, D, E, G, e esse ali em cima é o vetor F, ó. Bom, turminha, olhando para essa figura, veja esses vetores A, B e C. Me diga uma relação entre esses vetores A, B e C do tipo, né, um mais o outro é igual ao outro. Me diga qual é a relação entre A, B e C do tipo quem mais quem é igual a quem entre eles? A mais B é igual a C. Professor, é fácil de eu enxergar, Renatinho, que A mais B é igual a C. Porque se a dona Mariazinha saísse daqui, ó, e se ela andar primeiro o A e depois andar o B, professor, ela chegou bem aqui assim, ó. Ou seja, é igual a ela ter ido de onde para onde? É igual a ela ter ido daqui para cá. É por isso que as pessoas dizem que realmente, ó, A mais B é igual a C. Por quê, Renato? Porque se eu andar o A e depois andar o B, é igual a eu ter andado daqui para cá, é igual a eu ter andado o C. Mas é normal que a pessoa, né, que está estudando isso pela primeira vez, ó, ela faça a seguinte confusão. Professor, eu não esperava que o senhor fosse escrever isso não. Sabe por quê? Porque quando o senhor perguntou qual era a relação entre A, B e C, eu vou ser bem sincero, eu pensei que o senhor ia falar isso aqui. Ora, não, o teorema de Pitágoras, que é o triângulo é retângulo aqui e tal. E eu achava que a relação era essa. Pessoal, qual dessas relações aqui está correta? Renato, as duas estão corretas. Mas essa daqui é a relação entre os vetores. E essa daqui não é a relação entre os vetores. Essa daqui é a relação entre quem? É a relação entre os módulos dos vetores. Essa é uma relação escalar. Essa é uma relação vetorial. Se você souber, por exemplo, quanto é que vale o módulo do A, professor, inventa aí. Tá, vou inventar. Inventa aqui, ó. Ei, Renato, se eu souber que o A vale 3 e que o B tem o módulo 4, se eu quiser descobrir quanto é que é o tamanho do C, sei lá, dessa hipotenusa, eu vou substituir aqui os valores? Claro que não, mas se eu souber os números, eu substituo numa expressão numérica. Aqui eu só poderia substituir vetores. Numa expressão vetorial, a gente substitui vetores. Numa expressão algébrica, aí eu posso substituir números. Ah, então essa sentença aqui está me dizendo só como é que a figura foi feita. O cara pegou o vetor A, depois emendou com o B, e o resultado é de uma ponta até a outra o C. Isso daqui não fala nada sobre os tamanhos deles. Essa relação é que fala. Ah, tá, então aqui é a relação vetorial entre A, B e C, e essa é a relação entre os módulos só porque está formando um triângulo retângulo. Até aí, tudo bem? Turma, me diz uma coisa, me diz aí uma relação entre os vetores C, D e E
Quem mais quem é igual a quem? C, D e E. C mais D igual a E, exatamente. Mas, Renato, mas como é que essa menina aqui do meu lado sabe, hein, mas? Como é que ela fala tão rápido? Como é que ela sabe que C mais D é igual a E? Ó, porque ela tá vendo. Que se a dona Mariazinha mora bem aqui assim, ó, se ela andar primeiro o C e depois andar o D, ela não chegou bem ali, é igual a ela ter ido daqui pra lá. É igual a ela ter andado o E. Por isso que se você andar o C e depois andar o D, prof, é a mesma coisa que você andar o E. É. C mais D igual a E. Turma, tu consegue dizer pra mim 3 vetores, ó. Agora são 3 vetores que somados resulte o vetor E? Quem mais quem vai dar o vetor E? Ora, vocês percebem logo, né, Renato Brito, que se eu andar o A e depois andar o B e depois andar o D, é igual a eu ter ido dali para lá. É igual a achar o, né? É igual a andar o vetor E. Então vou escrever isso que você falou. A mais B mais D, ó, é o vetor E. Ah, é verdade. Tá certíssimo. Mas, pessoal, eu tava pensando uma coisa. O que vocês acham? Por exemplo, ó, esse A mais B, bem aqui assim, não já é alguém? Renato, mas esse A mais B é mesmo, ó. Já é esse C. E, pessoal, será que eu poderia pegar esse A mais B e substituir logo por esse C bem aqui assim? Será que eu posso? Professor, como é que eu sei se eu posso ou não? Bom, a pergunta é o seguinte: se eu trocar esse A mais B por um C, será que eu vou achar uma sentença verdadeira ou eu vou achar uma coisa errada? Se eu achar uma coisa errada é porque eu não posso. Professor, pois farra bem aí, só pra gente ver. Vamos embora. Onde tem A mais B, eu vou associar e substituir pelo C, ó. Onde tem A mais B, mas o Renato está substituindo por C. Pronto. Onde tem A mais B, substituir por C. Eu achei essa sentença. Essa sentença é verdadeira? É, tanto é que ela já está escrita ali, ó. Ah, mas então eu posso juntar 2 letras e substituir por pela equivalente. Isso é uma outra propriedade. Quando eu posso associar 2 coisas e substituir pela equivalente. Eu posso dizer que a soma de vetores, além de ser comutativa, ela é o que também, pessoal? Se eu posso associar, a soma de vetores é associativa. Eu posso trocar por um outro que represente aquela soma. Posso? Caracas, mas que massa! Pois é. Professor, então parece a matemática normal, né? Café com leite. É, a matemática comum. Eu posso somar em qualquer ordem. Eu posso fazer associação. Legal, olha. É, até aí. Tudo bem? Agora eu estava pensando uma coisa, olha. Me diz uma coisa. Tu consegue achar nessa figura 2 vetores que somados resulte o vetor D? Ou seja, eu quero que você diga quem mais quem seria o vetor D de dado, ó. Claro que você olha e dá um curto-circuito, né, professor? Meu cérebro tá dando um negócio no meu cérebro, professor. 2 vetores que somados resulte o vetor D. Professor, eu posso andar na contramão? Pois é, se for andar na contramão, professor, eles vão multar o senhor, né? Os guardas de trânsito, né? Pois é, né? Mas a vontade que você tem para você achar o D, não seria você andar daqui para cá, ó, e depois andar esse outro? Aí, professor, se eu andar aqui e depois eu andar aqui, é a mesma coisa que andar o D. Acontece que se eu vier daqui para cá, esse vetor aqui, eu não posso chamar de C, posso? Não. Renato Brito, porque o C é exatamente o contrário, mas se o C vier daqui para cá, você não vai poder chamar de C, não. Eu vou ter que chamar de quê, meu povo? O vetor que é igualzinho ao C, mas eu troco só a flecha dele e inverto só o sentido, eu vou chamar de quem? Menos C. É exatamente o que vocês falaram. Renato, como é que é? Mas eu não tô entendendo, não. Por exemplo, olha, deixa eu aproveitar essa figura que já tá bem aqui assim, ó. Esse vetor aqui, ó, é o vetor A. Ah, esse aqui é o A. Ei, mas se eu tiver um vetor aqui do lado que é igualzinho ao A, professor, mas eu inverti só a flecha. Ah, eu posso chamar de qualquer outra letra. Posso chamar de, sei lá, J, P, C e tal. Mas se eu quiser, eu posso dizer que esse vetor é igual ao A com o sentido trocado, né? Com a flecha invertida. Eu posso chamar esse vetor de menos A. Então a regra do jogo seria, se esse vetor é o A, se eu trocar só a flecha dele, eu vou chamar esse de menos A.
Aí vem aquela pergunta que a colega falou. Renato Brito, não existe vetor negativo, né? Não existe. E esse sinal aqui, esse vetor não é negativo? Não, não, mas esse aqui é o nome dele. Chama-se vetor menos A. É só para dizer que esse vetor tem o mesmo, né? Ah, tá, desse daqui e tal, e só inverteu a flecha. Tem a mesma direção, tem o mesmo tamanho, o tamanho não muda, eu só inverti a flecha. É só isso. Ah, então quando eu quero inverter a flecha, eu chamo de menos ele. Isso, eu chamo de menos ele. Então, no final das contas, pessoal, a relação que você estava querendo não era essa, ó. Professor, para eu ir daqui para cá, eu vou ter que andar, é o vetor menos C. Então, Renato, escreve aí, vou escrever, ó. Se eu andar o vetor menos C, isso. E depois andar quem, turma? E depois andar o E. Mas se eu andar o menos C, mas depois eu andar o E, é a mesma coisa, ó, de eu ter andado o vetor D. De novo aqui, Ibis, vamos nós. Então, ó, se eu andei o menos C e eu andei o vetor E, ó, é a mesma coisa, professor, que o senhor ter andado D. É, perfeitamente, ó. Menos C mais E é igual a D. Ah, eu tô entendendo. Quando eu quiser inverter alguém, eu boto um menos antes. Os módulos continuam iguais, né? Ou seja, se o vetor C tiver o módulo, sei lá, 5, né? O vetor menos C também tem o módulo 5, porque o módulo é o tamanho, né? E o tamanho não muda, professor. É. Que legal, então eu posso fazer isso? Pode. Mas, pessoal, eu estava pensando o seguinte, ó. Será que eu posso fazer aquilo que a gente faz na matemática comum, que é pegar esse vetor que tem menos C e passá-lo para o outro membro da igualdade, trocando o sinal dele? Será que eu posso fazer isso? Sei lá, professor. Professor, eu acho que pode. Não sei, vamos fazer o seguinte, vamos passar ele para o outro lado e aí a gente vai ver se eu vou achar algum absurdo ou se eu vou achar uma sentença verdadeira. Vai, professor, faz isso daí. Pronto, olha. O E vai ficar sozinho no primeiro membro. Ah, tá. O menos C eu passei para o outro lado, professor, ele vai passar mais C. Eu não vou nem botar o mais, né? É, porque mais nem precisa botar, né? Então vai ficar o C e vai ficar o D do outro lado. Mancho. E aí, quando eu passei o menos C para lá, eu pergunto, eu achei uma sentença verdadeira ou não? Cara, que massa, ó. Então tá tudo certo, tá. Na matemática dos vetores, eu também posso passar um vetor para o outro lado e trocar o sinal. Cara, dá tudo certo? Dá. Professor, então é muito parecida com a matemática dos números comuns. Eu posso fazer associativa, posso fazer comutativa, posso passar para o outro lado e trocar o sinal. Parece uma coisa abstrata, né? Só que é um monte de figura, um monte de desenho, mas segue uma lógica, né, que é intuitiva, né? Eu vou pegar esse vetor E e eu vou passá-lo para o outro lado da igualdade. Porque eu não quero deixar ninguém ali, eu vou pegar esse E e vou passar para o outro lado. Meu povo me diz uma coisa, macho. Quando eu passar esse vetor E para o outro lado, claro que quando eu passar eu tenho que trocar o sinal dele. Eu tenho que trocar o sinal dele. E aí quem é que vai ficar sozinho aqui no primeiro membro? Quem vai ser? A gente chama de zero, né? Mas na verdade é o tal do vetor nulo, como se diz. Alguém pode achar que é besteira, né? Mas, por exemplo, quando você tem uma matriz dessas assim, ó, eu não posso dizer que essa matriz aqui é zero. Aí eu chamo de matriz 2 por 2 nula. Mas é como se fosse o zero. É como se fosse o zero. Esse símbolo é o vetor nulo. É como se fosse o zero. Mas não posso chamar de zero porque não fica legal, né, professor? Então, ei, professor, pô, faz bem aí para eu ver. Tá, vou fazer para ti. Tá vendo? Ó, presta atenção. O C já está aqui no segundo membro. O D também já está aqui, ó. Esse E eu vou passar para o outro lado e, por causa disso, professor, vou ter que trocar o sinal dele. Vou ter que trocar o sinal dele, ó. Ah, tá. Então é o C somado com o D, somado com o menos E. Mas, Renato, cara, mas se eu fizer isso do outro lado não vai ficar ninguém. E aí esse ninguém eu vou chamar de vetor nulo, ó. E, professor, mas qual é o significado disso? Qual é o sentido disso? Essa frase está me dizendo que se você andar o C, e depois você andar o D, e depois você andar o menos E, é igual a você ter ido de onde para onde? Ela está dizendo que é igual a você não ter feito nenhuma na vida, né, professor? Professor, como assim? Tô entendendo? Não. É só você olhar no desenho. É exatamente o que a minha colega falou ali.
Renato, se eu andar o C e depois andar o D e depois eu voltar aqui pelo menos E, tu concorda que tu vai ter saído daqui e tu vai ter retornado para cá de novo? Ah, professor, é por isso que deu o vetor nulo. Deu o vetor nulo porque você saiu e voltou para o ponto inicial. Ei, Moi, qual é o módulo de um vetor? Que ele vai daqui para aqui também. Ora, se ele vai daqui para aqui, o módulo dele é 0. É o tal do vetor nulo. Ah, professor, então esse é o significado. Quando eu tenho uma soma de vetores. Então, Renato Brito, tu está me explicando o quê? Eu estou querendo que você entenda qual é o significado de uma soma dar o vetor nulo. É porque a pessoa saiu e voltou para o ponto de origem. Turma, isso que a gente está falando, esse negócio da soma que vai dar o vetor nulo, na nossa apostila é a propriedade 9. Tem uma propriedade 9 nesse capítulo que chama-se a propriedade do polígono fechado de vetores. É, professor? É. Como é que é essa propriedade? A propriedade do polígono fechado de vetores, ela fala exatamente sobre isso. Então, professor, diz aí para mim o que é. É o seguinte, ó. Se você tiver uma sucessão qualquer de vetores, ó, uma sequência qualquer de vetores, mas o mais importante é que ela seja uma sucessão de vetores fechada. Tem que formar uma figura fechada, uma linha poligonal fechada. Ah, tá. E professor, se eu tiver uma sucessão de vetores, todos eles em série, ou seja, um após o outro. Renato Brito, cara, se essa figura for fechada, qual é a consequência disso? Cara, se essa figura for fechada, a consequência disso é que se você quiser saber quanto é que é a soma desses vetores, a soma vetorial deles, o resultado vai ser necessariamente o quê? Nulo, né? A soma desses vetores é nula. Por quê? Porque a figura é fechada. Ah, cara, então se a figura for fechada, então se eu... É porque é uma coisa lógica, né? Porque se a figura for fechada, se a dona Mariazinha começar aqui, ó, e ela andar esse, andar esse, andar esse, andar esse, andar esse, claro que ela vai chegar aqui de volta. Então ela vai ter ido daqui pra cá, por isso que vai dar o vetor nulo. Legal, toda vez que eu tiver uma figura fechada de vetores, tu percebe que não tem nenhum na contramão, tá vendo? Ah, não tem nenhum na contramão, estão todos em série, Se a figura for fechada, a resultante deles é o vetor nulo. Sabe o que é o mais legal? É que a recíproca também é verdadeira. Ixi, agora só complicou tudo, eu não sei nem o que é recíproca. Imoralidade, né, professor? Não é isso não. É o contrário. Olha só, eu vou te dizer o contrário. O contrário dessa frase seria o seguinte, ó. Renato, cara, se você tiver uma quantidade qualquer de vetores, cuja soma seja nula, se você tiver uma quantidade qualquer de vetores que você sabe que a soma deles é nula, então, se você colocar esses vetores um após o outro, se a soma deles for nula, vou te mostrar na prática. Ó. Ei, professor, diz aí. Rapaz, você nem sabe, ó, mancho. Eu tenho aqui essa ruma de vetores. Eu sei que está meio desorganizado, mas eu tenho certeza que a soma deles aqui dá o vetor nulo. Como é que o senhor sabe? Não, a menina ali jurou, ela é honesta. Eu tenho certeza que a resultante desses vetores é nula. Tá, professor, qual é a consequência disso? Se eu sei que a soma deles é nula, então, se você pegar e colocar esses vetores em série, para ver o que você vai obter, você vai ter que necessariamente obter uma figura o quê? Você vai ter que obter uma figura fechada. Veja, quando eu digo que você vai colocar os vetores em série, você não pode rodar o vetor, não. Esse vetor vermelho que está aqui, ó, eu tenho que trazer e encaixar aqui, sem rodar. Ah, entendi. Esse azul que está aqui, eu tenho que trazer sem rodar, todo mundo sem mudar a identidade deles. Se você dispuser esses vetores em série, sem girar ninguém... Ah, tá. Se a soma deles era nula, desde o começo eu já sabia disso. Então, meu amigo, eu necessariamente vou ter que obter uma figura o quê? Fechada. A figura vai ter que ser fechada. Caracas, então... Uma coisa leva a outra. Então, tanto vale a ida como a volta. Na matemática, a gente chama de si e somente si. Ou seja, em vez de eu colocar duas flechas, eu coloco logo uma seta dupla, né?
A seta dupla, então, significa que uma coisa implica a outra e a outra também implica uma. Se eu tiver uma sucessão de vetores formando uma figura fechada, a resultante deles é necessariamente o vetor nulo. O contrário, se eu tiver vetores que eu já sei que a soma deles é nula, e se eu dispuser esses vetores em série, eu vou obrigatoriamente obter uma figura fechada. Que massa, né? Isso aqui, cara, pode ser uma mão na roda. Já pensou? Tu pode ter uma figura super cabeluda, horrível, mas você astutamente percebe que tem um grupo de vetores que fecha a figura. Eu já sei que a soma daqueles ali é zero. Eu já posso apagar aquilo ali tudinho. Por quê? Porque eu já sei que a soma é zero. Posso trocar por zero. Isso facilita. Inclusive no dever de casa vai facilitar. Então eu estava te apresentando essa propriedade, que ela é bem legal.